Olá pessoal, sou Luiz Souza, especialista em engenharia de segurança do trabalho e estamos aqui para estar trazendo algumas informações importantes para equilibrarmos todo o treinamento envolvendo máquinas, equipamentos e ferramentas manuais. Então aqui nesse módulo nós vamos falar do que a NR17 menciona acerca de máquinas, equipamentos e ferramentas. Considerando que nós também usamos informações da NR12. Ou seja, em treinamentos de NR17 nós falamos da 12 e em treinamentos da 12 nós falamos da 17 no contexto de máquinas, ferramentas e equipamentos de maneira geral. Então, antes daqui coloquei um exemplo de um modelo de método, melhor dizendo, um método de REBA, que é de fazer avaliação das informações do trabalhador, em que condições ele vai trabalhar, analisando com profundidade, seguindo uma série de princípios da ergonomia. Não vou estar aqui citando, porque não é um curso 100% de ergonomia, mas somente do texto que se refere a máquinas, equipamentos e ferramentas manuais. Mas uma ferramenta precisa ser projetada, e precisa ser trabalhada dentro de um objetivo. Então tem até um módulo que fala de projetos. Desculpa. E nós precisamos projetar as máquinas, equipamentos e ferramentas, considerando que projetou uma máquina, ela, em algum momento vai precisar de ferramentas para fazer um conserto, uma manutenção qualquer. Isso também envolve que as ferramentas vão ser usadas para mexer em alguns equipamentos. Então nós vamos ver em outro módulo todas as definições. Então estamos construindo um conhecimento. Mas a priori, nós temos que entender que, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, mostrando diversas posições em relação à pessoa possa inclinar, o pescoço, como vocês estão vendo aqui, o tronco e as pernas. Então, qualquer máquina, equipamentos, ferramentas, precisam ser projetados considerando a peça principal, não vou dizer nem peça, né? O personagem principal da história, que é o homem, o ser humano, de maneira geral, seja ele sexo masculino ou feminino, que vai executar a tarefa. Então, as máquinas, os equipamentos e as ferramentas precisam ser projetados para tal. Eu coloquei só esse método REBA, mas tem uma infinidade de outros métodos. Pode haver alguns contextos que tem que se usar mais de um método para conseguir ter uma resposta bem mais assertiva, mas enfim, existe métodos para poder estar fazendo, num ponto de vista ergonômico, projetando ferramentas, máquinas e equipamentos que venham atender de fato o ser humano sem sobrecarregá-lo, sem gerar doenças ocupacionais, ou acidentes do trabalho. Essa é a proposta. Então, no ponto de vista de máquinas, equipamentos e ferramentas, a NR12 e a NR17, elas se complementam para que, no ponto de vista da NR17, ela traz ali uma adaptação da máquina às condições do ser humano, para empregar o mínimo de força possível, ou força nenhuma, enfim. Então, isso tudo, e operar de uma maneira fácil, rápida, sem comprometer a produtividade. Então, isso tudo em vista de que o personagem, principal é o ser humano. Tudo bem até aí? Então, item 17.7. Trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais. O 17.7.1. O trabalho com máquinas e equipamentos deve atender em consonância com a norma regulamentadora 12. Então, vocês estão vendo aí que já comentei sobre isso. A NR12 ela trata objetivamente de máquinas e equipamentos. A gente sabe que máquinas e equipamentos têm em quase todos os processos produtivos, processos de trabalho, além das demais disposições da CNR, aos aspectos constantes neste capítulo. Aí a gente vê o 17.7.2, os fabricantes de máquinas e equipamentos devem projetar, já comentamos um pouco, e construir os componentes, como monitores de vídeo, sinais de comando, de forma a possibilitar a interação clara e precisa com o operador, objetivando reduzir possibilidade de erros possibilidade de erro de interpretação ou retorno de informação. Nos termos da NR12, aqui já está mencionando, mostrando que existe um casamento aí
entre a NR 17 e a 12 no ponto de vista de máquinas e equipamentos. Esse item 17.7.2, ele está dando uma visão bem objetiva de máquina, mas o capítulo trata disso tudo. Como nós vamos fazer uma harmonização com a 12, nós precisamos estar falando tudo isso aí. Então, mesmo que você só esteja sendo treinado para ferramentas, saiba que muitas ferramentas vão ser usadas para consertar máquinas ou fazer manutenção em máquinas, melhor dizendo. Tudo bem até aí? Então, é importante te perceber isso tudo. Mesmo que você não seja o operador da máquina, mas você é um homem que faz a manutenção. Então, tu usa ferramentas para fazer a manutenção nessa determinada máquina. E você já tem que ter em mente que a máquina tem que ter sido projetada para que viabilize você também fazer a manutenção. Porque no passado, eu vivi isso, eu tenho mais de 30 anos na área de engenharia de segurança do trabalho. O que eu vi muito na prática? Às vezes a pessoa projetava alguma máquina, quando ia se operar a máquina, se operava até com uma certa dificuldade, no final das contas se tinha muito desgaste naquela operação, e quando se levava para fazer uma manutenção, o negócio era pior ainda. Às vezes quem projetou não pensou muito em botar a máquina para funcionar, mas não para um homem de manutenção entrar ali e fazer uma manutenção preventiva, uma corretiva também. Ok, pessoal? Então isso tudo é importante estar em mente e vai usar ferramentas, então não tem como desassociar essas informações. A localização e o posicionamento do painel de controle e comandos deve facilitar o acesso, o manejo fácil e seguro e a visibilidade da informação do processo. Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados, então tem máquinas que são dotadas, hoje as máquinas mais modernas principalmente, são todas dotadas de equipamentos eletrônicos, né? Um conceito de robótica, de automação bem aprimorado, bem avançado, para facilitar, né? Trazer conforto, facilitar, gerar produtividade e menos desgaste e até intervenção humana. O lado ruim disso é que começa a diminuir mais empregos para essas funções, mas por outro lado vai também criando outras, né? Ou seja, acaba tendo uma certa compensação. O que cabe ao trabalhador, né? o operador, o profissional na área, buscar se aprimorar para conseguir executar atividades mais desafiadoras, vamos dizer assim. Os equipamentos devem ter condições de mobilidade suficiente para permitir o ajuste da tela do equipamento, a iluminação do ambiente, protegendo contra reflexos e proporcionar corretos ângulos de visibilidade do trabalhador. Então, aqui já está comentando o quê? Sobre equipamentos, né? Equipamentos eletrônicos, né? Telas, isso tudo que são equipamentos que vão estar compondo a máquina. Olha que interessante. Então, 17.7.3.2. Nas atividades com uso de computador portátil, já está falando da máquina num grau de sofisticação elevado. Inclusive, há ferramentas assim. Nós vamos estar vendo oportunamente ferramentas que você tem lá, dispositivos eletrônicos para te dar a informação. Ferramentas que tem lá um mostrador para ver o torque que você está dando numa ferramenta, né? Utilizar a ferramenta, quanto você está dando de torque, olha só que interessante. Então isso tudo tem sido o avanço da tecnologia e esse vai projetar uma ferramenta e começa a empregar, né, outros sistemas, né, elétricos, sistemas mecânicos, de automação, então a coisa vai se tornando bem sofisticada e o objetivo final, num ponto de vista ergonômico bem estruturado, trazendo conforto para o trabalhador e menos forças para ele exercer na atividade, né? Então vamos aqui, ó, repetindo, nas atividades com o uso de computador portátil de forma não eventual em posto de trabalho, devem ser previstas formas de adaptação do teclado. As pessoas têm tamanho diferente, existe a média do brasileiro, mas tem alguns casos que fogem à média, né? E aí tem que criar meios para também se adaptar. Então, do mouse ou da tela, a fim de permitir o ajuste às características antropométricas do trabalhador e a natureza das tarefas a serem executadas. Então, no 17.7.4, devem ser dotados de dispositivos de sustentação, os equipamentos e ferramentas, aqui, ó, ferramentas manuais, cujo peso e utilização na execução das tarefas forem possíveis de comprometer a segurança ou a saúde dos trabalhadores, ou adotada outra medida de prevenção a partir de avaliação de análise ergonômica do trabalho. Então, o primeiro slide que eu mostrei para vocês, aliás, o segundo, já mostra ali o modelo de fazer avaliações do esforço que a pessoa vai fazer, a postura que ela vai trabalhar,
Isso está dentro de uma análise ergonômica do trabalho. Por outro lado, aqui também fala de ferramentas manuais, né? Como eu falei, de ferramentas com dispositivos, né? Tem equipamentos eletrônicos instalados na própria ferramenta. E a ferramenta também, ela precisa ser leve, ser de fácil manuseio, e é elaborada com princípios da mecânica. Tudo isso aí, máquinas, equipamentos, ferramentas, tomam como base o princípio da mecânica para realizar trabalho, aqueles princípios que a gente aprende na escola, realizar trabalho, e gastar o mínimo de energia possível, né? Alavancagem. Então nós vamos estar vendo pressão, então a gente vai estar vendo um pouco sobre isso, na questão de máquinas, equipamentos e ferramentas. Tudo bem até aí, pessoal? Então, seguindo, a concepção, quer dizer, a criação, o projeto das ferramentas manuais deve atender, além dos demais itens da SNR, aos seguintes aspectos, facilidade de uso e manuseio, ou seja, aí já envolve também o quê? A resistência, o material e a resistência do material. Então, hoje nós sabemos que tem materiais hoje com uma bem leve e com alta resistência. Então, isso tudo é um progresso que evita da pessoa, às vezes, criar uma fadiga a mais. No fundo, isso vai acabar impactando até na produtividade. Quanto mais bruto e pesado forem as ferramentas de trabalho, menos esse trabalhador consegue a produtividade desejada pela empresa. Então, é importante ter ferramentas de fácil uso e também manuseio. E, por sua vez, também sejam leves, não é isso? Então, evitar compressão da palma da mão ou de um ou mais dedos em arestas ou quinas vivas. A quina viva, ela pode gerar acidente. Então, isso tudo, além de seguir os aspectos determinantes, os itens determinantes da NR 17, necessário se faz também seguir esses aspectos que estamos mencionando. Item 17.7.6. A organização deve selecionar as ferramentas manuais para que o tipo, formato e a textura da empunhadura sejam apropriados à tarefa e ao eventual uso de luvas. Né? Olha só que interessante. Então, quem vai projetar não pode simplesmente ficar dentro de uma sala projetando uma ferramenta até baseada em sua experiência. É preciso estar lá no campo, ver a operação, analisar a operação, ver análise de ergonômica do trabalho, verificar bem como é que o trabalhador executa a tarefa, qual é a frequência dessa tarefa. Então, tudo isso aí tem que ser informado. E, além disso tudo, se for trabalhar com eletricidade, aí já tem que ter isolamento, a ferramenta tem que ser apropriada para esse tipo de cenário, né, esse tipo de interação. Tudo isso tem que ser pensado nas ferramentas de maneira adequada, de acordo com o que vai ser executado. Um outro exemplo importante, não está aqui nessa apresentação, eu mostro alguns modelos de alicate. Somente dentro do projeto do alicate, eu falo mais isso aí no curso de gestor para a parte de ergonomia. Não é o caso aqui, você que é um operador ou um mecânico que utiliza as ferramentas, né, conserta e utiliza ferramentas, faz manutenção. Ali eu mostro o projeto, as diferenças dos alicates, simplesmente por causa da sua posição geométrica, já gasta menos energia para fazer o uso. Então, quer dizer, é muito importante ter isso no projeto. E a empresa, quando for comprar as ferramentas, ela tem que estar com esse tipo de pensamento, envolver o pessoal de segurança também para comprar as ferramentas que sejam adequadas e, inclusive, treinar essas pessoas a utilizar a ferramenta. Quando fala de ferramenta, a pessoa tem uma ideia muito, vamos dizer assim, simplista, acha que não precisa de treinamento. Mas precisa sim ter treinamento, porque a ferramenta você vai utilizar para consertar máquinas e muitas das vezes equipamentos, ok? Finalizamos aqui, pessoal. Em caso de dúvida, me encaminhe suas dúvidas, que estarei respondendo com brevidade. Bons estudos e até a próxima. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não cliquem no X, cliquem no Logoff para finalizar, tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada.